Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Jeremias 29, de 11 a 13. Leia comigo esse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Graças a Deus pela sua palavra, né? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. O tema da mensagem de hoje é: por que orar se Deus já predestinou tudo? Uma família se reuniu para uma ceia de Ano Novo e o pai pediu ao filho mais novo para fazer a oração de gratidão. Aí o garoto, como sempre fazia, começou a orar. Papai do céu, te agradeço pelo papai, pela mamãe, pela Léia e o Beto, que eram os irmãos dele, pelo vô, pela avó, pela tia Berna, tio Otávio, e foi falando toda a família. Quando ele terminou, todos os familiares, foi: Deus, te agradeço pelo peru, pelo arroz, pela farofa, pelo suco de abacaxi, pelo sorvete, pelo bolo de nozes. Aí ele deu uma parada assim. Aí todo mundo esperando, e nada da oração continuar. Quando o silêncio parecia interminável, o garoto saiu do lugar, fez uma pausa, foi no ouvido da mãe e falou: mãe, se eu agradecer pelo brócolis, ele vai saber que eu estou mentindo. Por que orar se Deus já sabe tudo? Se Deus é quem Ele é, se Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, por que orar? Se Deus é soberano, e se Deus já predestinou todas as coisas que vão acontecer, que adianta orar, irmãos? Irmãos, essa noite eu quero levar vocês para um terreno sagrado. É sagrado porque não são admitidos os arrogantes e os presunçosos. É um terreno onde temos que tirar a sandália dos nossos pés, dos nossos argumentos, da nossa soberba e nos humilharmos diante do nosso Deus. Você está com o texto aí de Jeremias 29, 11? Perceba que o verso 12 diz claramente que Deus espera as nossas orações para nos ouvir. Agora, por que é que Deus pede para orarmos se tudo já está definido por Ele? Pode a oração incessante e fervorosa de um crente, ou mesmo de uma igreja, de uma cidade inteira, mudar o plano de Deus? Olha, para essa mensagem eu me vali do ensino precioso daquele grande expositor da Bíblia, reverendo Arthur Pink. Ele escreveu um artigo intitulado A Soberania de Deus e a Oração, onde ele sintetiza não somente o problema, como também a resposta ao problema. Você pode entrar na rede aí e digitar Arthur Pink, A Soberania e a Oração, você vai encontrar. Esse texto é clássico. Depois que ele escreveu
essa mensagem, não dá para inventar mais nada. Todo mundo copia o Arthur Pink. Mas ele fala que no início do século XX, havia assim, ainda de forma embrionária, o que viria a se tornar a mais popular crença sobre oração no século XX e XXI. E aí o Dr. Pink cita no seu trabalho um texto da época publicado intitulado Oração ou Fatalidade. Nesse texto, da década de 20, 30 por aí, o texto dizia assim, preste muita atenção, olha, você, para entender essa mensagem, você tem que prestar atenção. Preste atenção. O texto dizia assim, Deus, em sua soberania, ordenou que os destinos dos homens possam ser modificados e moldados pela vontade do homem. Este é o âmago da verdade, de que a oração muda as coisas. Ou seja, que Deus muda as coisas quando os homens oram. Há certas coisas que sucederão na vida de um homem, quer ele ore, quer não. Há outras coisas que acontecerão se ele orar, e que não acontecerão se ele não orar. Pois bem, irmãos, olha só, isso aqui foi escrito na primeira metade do século XX. Pois bem, esse pensamento fez surgir uma geração de cristãos que tem a oração como um meio de modificar o que parece ser inevitável em suas vidas. Aí, hoje, a gente vê no rádio, a gente vê na televisão, a gente vê em volta da gente o costume da corrente de oração. Já ouviu falar? Corrente de oração, cujo lema é esse: quanto mais esforço você faz, mais recompensa você terá. Tudo depende, diz a corrente, tudo depende da sua perseverança. Não importa quão grave seja o seu problema, a corrente de oração é a solução. Mas também essa mentalidade produz uma multidão de cristãos que se sentem culpados por não terem orado por uma pessoa que morreu sem salvação, ou por uma situação que não deu certo. Não orei, esqueci, meu Deus. Há crentes que realmente acreditam que por causa da sua negligência uma alma se perdeu, uma causa foi perdida. Pergunta: será que Deus muda as coisas quando os homens oram? Por exemplo, uma cura que não estava planejada pode ser concedida por meio da oração? Pode uma vida ser alongada além dos dias previamente estabelecidos no livro de Deus por meio de oração incessante? Naquela ocasião, outro texto que reflete o pensamento de muitas igrejas hoje dizia assim, presta atenção: as possibilidades e a necessidade da oração, as possibilidades, as necessidades, o poder e os seus resultados se manifestam, presta atenção, no refrear e alterar os propósitos de Deus e no aliviar o impacto do seu poder. Agora, será que é legítimo esperar que Deus altere os seus planos em resposta ao clamor do seu povo? Estaria Deus disposto a fazer uma correção no seu plano por causa de uma corrente de oração? Para responder a essa questão, nós vamos considerar 3 coisas. A primeira é a sábia, soberana e inclusiva predestinação dos fatos. Parece estranho, mas eu vou explicar. A segunda coisa é o propósito bíblico de Deus para a oração. E terceira é como orar para ser atendido. Essas 3 coisas que nós vamos ver hoje.
para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero lhes falar sobre a soberania, sabedoria e a abrangência dos decretos de Deus. Preste muita atenção. A primeira grande verdade da Escritura é que Deus é soberano. Soberania não é outra coisa senão controle absoluto, domínio completo, autoridade incontestável. A Escritura é muito clara em afirmar o governo soberano de Deus. Por exemplo, em Isaías, capítulo 46, o verso 10, diz assim, que desde o princípio anuncio que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Diga comigo, toda a minha vontade. Deus está dizendo, vou fazer toda. Não é metade da vontade, a maior parte, ele fala toda. Em Isaías 43, verso 13, a Bíblia diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Soberania. No segundo livro das Crônicas diz assim, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Bem, por consequência da soberania de Deus, todos os desejos de Deus tornam-se decretos imutáveis. Porque se Deus não fosse soberano, alguns desejos se realizariam, outros não. Mas Deus reina sozinho, por isso toda a sua vontade se cumpre. Outra coisa, por causa do conhecimento infinito de Deus, já que Deus é onisciente, tudo o que Ele faz, irmãos, é perfeitamente sábio e inteligente. Tudo que Deus sonha, tudo que Ele imagina se realiza, se concretiza. E se concretiza da maneira mais coerente e lógica possível. Por exemplo, em Jeremias capítulo 10, a Bíblia diz assim, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Inteligência. É por isso, irmãos, que é tão difícil entender certas coisas na vida. Porque parece que elas não fazem o menor sentido, são tão absurdas que a impressão que dá é que Deus se distraiu quando uma tragédia acontece. Mas a Bíblia diz, Isaías 55, tem esse texto? Diz assim, leia comigo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso que a gente não entende, irmão, é muito alto. E com base nesse ensino da Escritura, a igreja cristã reformada afirma coisas maravilhosas, que sintetizam esse ensino da Escritura. Quero mostrar para vocês o nosso documento de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, que abre o capítulo 3, dizendo o seguinte, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece. Então, irmãos, a Escritura ensina claramente que Deus planejou cada fato no mundo. Olha, desde o surgimento de um rei, de um império, de um povo. Por exemplo, em Salmo 75, o salmista diz assim, Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. É por isso, por exemplo, que ele abate Nabucodonosor e exalta Ciro. Lá em Isaías 45, Deus diz assim, eu na minha justiça suscitei a Ciro e
todos os seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Deus exalta e abate. Coisas, irmãos, insignificantes estão no plano, no decreto abrangente de Deus. Em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo afirma: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá. Olha só, irmão, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Fala sério, irmãos. Você vai para o trabalho, você está preocupado se no meio do seu caminho tem um passo que cai na rua, você não está preocupado. Mas Deus só cai se Ele permitir. Irmãos, a Bíblia fala de fatos que aparentemente não tem, são pura sorte, puro destino, como o povo fala. Deus, olha interessante. Provérbios capítulo 16, verso 33, diz assim, olha só. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte. Mas quem resolve mesmo é Deus o Senhor. Não é sorte, irmãos. Deus. Então, o plano eterno de Deus é revelado em forma de decreto. E esse decreto é imutável e sim, porque é simplesmente perfeito. Agora eu vou pedir a sua paciência, porque eu vou ler 3 declarações que são clássicas na fé cristã, da história da igreja cristã. Uma delas é daquele extraordinário expositor da Escritura, Archibald Hodge. Hodge dizia o seguinte: sendo Deus infinito e necessariamente eterno e imutável, infinito em sabedoria e conhecimento, olha só, não pode nunca haver acréscimo à sua sabedoria, nem surpresa para a sua presciência, nem resistência contra o seu poder, e por conseguinte não pode nunca haver motivo para que revogasse um decreto seu ou modificasse esse propósito infinitamente sábio e reto que, pela perfeição da sua natureza, formou desde a eternidade. Não vai mudar. Um teólogo mais recente, Wayne Grudem, ele afirma o seguinte: o benefício de enfatizar os decretos de Deus é que isso nos ajuda a perceber que Deus não concebe planos de repente, no meio do caminho. Ele conhece o final desde o princípio e cumprirá todos os seus bons desígnios. Isso deve aumentar a nossa confiança nele, especialmente em circunstâncias difíceis. E, finalmente, um outro texto de Archibald Hodge, quando ele diz assim: o decreto de Deus é, portanto, o ato de uma pessoa soberana, infinita, absoluta, eterna, imutável, compreendendo um plano que inclui todas as obras, sejam quais forem, grandes ou pequenas, desde o princípio da criação até uma eternidade sem fim. Está de acordo com a Escritura. A Bíblia mesmo diz: Deus é soberano, Ele criou, governa, sustenta e ordena a vida no universo. Então, diante disso, irmãos, é impensável imaginar que qualquer pessoa pudesse alterar esse plano, mesmo com a mais fervorosa oração, irmãos. Agora, imagina você orando para um Deus que pensa uma coisa de tarde e à noite pensa outra. Imagina isso. Imagina Deus em dúvida entre 2 orações, jogo do Brasil e Argentina. Aí os crentes da Argentina dizendo: Deus abençoa o Messi. E os brasileiros: Deus abençoa o Neymar. E para que lado Deus vai? É só brincadeira, irmãos. A oração não muda o plano eterno, sábio e perfeito de Deus, porque não foi para isso que ela foi dada. Então, isso nos leva à segunda questão. Qual é o propósito da oração? É que eu vou falar para vocês sobre o tríplice propósito, ou seja, a
3 propósitos básicos da oração. Você está com Jeremias 29, 11 aí? Olha só, leia comigo. 29, 12, perdão, né? Diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Muito bem. Aqui eu já falei para vocês, eu aprendi que Deus está dizendo que Ele espera as nossas orações. Agora, por que Deus nos manda orar, uma vez que Ele predestinou todos os fatos? Irmãos, em primeiro lugar, a oração foi dada como um meio de graça. É por esse meio que nós conhecemos a Deus mais profundamente. A oração é um elevador, porque ela nos leva no lugar mais alto do universo, sem que nós tenhamos tirado o pé da terra. A oração nos deixa no lugar onde nós precisamos estar, mas não poderíamos estar em carne e osso, porque seríamos consumidos pela glória de Deus. A oração nos leva lá. A gente entra e sai vivo. A presença de Deus. Irmãos, vocês se lembram de Isaías, no capítulo 6. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A oração nos leva à presença de Deus. João, no Apocalipse capítulo 4, ele diz: eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A oração nos leva à sala do trono. Daniel estava orando, ele diz: eu estava nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A oração nos leva diante desse Deus. A oração revela ao coração do crente a majestade, o poder, a providência, o cuidado, a santidade do Senhor. Por isso, quanto mais se ora, mais de Deus ficamos sabendo. Em segundo lugar, o propósito da oração é para nos humilhar. É a oração que nos humilha o suficiente para entrarmos em comunhão com Deus. É quando nós oramos que nós entendemos a nossa real condição de pecadores, irmãos. Totalmente merecedores do favor divino. E quem nos ensina isso é Isaías, no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus. Ao invés de ele gritar aleluia, louvado seja, não, ele diz: ai de mim. Quando ele viu o Senhor, a primeira coisa que ele enxergou foi a sua absoluta depravação. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por isso que o salmista, quando ele ora, Salmo 19, ele diz: Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. É a oração que abate o soberbo. Quanto mais oramos, mais humildes nos tornamos, mais tolerantes com os outros, porque a oração nos permite ver a nós mesmos como Deus nos vê. Terceiro lugar, a Bíblia ensina que oramos para levar nossas necessidades a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses. Quero que você vá com esse texto aí. Filipenses capítulo 4. Vamos ler o verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Vamos ler juntos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. Então, irmãos, a gente aprende aqui que a oração é o meio estabelecido por Deus para recebermos a bênção e a vida para sempre. O texto lá de Jeremias 29 diz assim: eu é que sei que pensamentos de paz tenho a vosso respeito. Esse texto é notável porque ele afirma claramente que Deus já pensou, Ele já planejou, Ele já determinou o bem e a paz que Ele vai dar para o seu povo. Então, por que Deus manda orar? Eu é que sei. Então, orareis. Porque Deus, irmãos, a resposta é porque Deus não só determina o que acontece, desde o evento mais simples ao mais complexo, mas Deus determina o meio pelo qual esse fato ou evento vai ocorrer. A vontade de Deus predestina todas as coisas, mas a oração é o meio que Ele estabeleceu para a concretização das coisas. Então, olha só, presta muita atenção. Quando Deus quer salvar alguém, Ele não resolve isso hoje, não é mesmo? Ele já resolveu salvar antes da fundação do mundo. Mas quando Deus decidiu salvar uma pessoa, quando Ele decidiu realizar uma cura, quando Deus decidiu avivar a sua obra, Ele manda a igreja orar. E a oração é o sinal que algo maravilhoso vai acontecer, porque está no decreto imutável de Deus. Isso significa, preste muita atenção, que até as nossas orações são ordenadas, elas precisam ser ordenadas por Deus. Porque ninguém ora se Deus não quiser, irmãos. A Bíblia diz: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então não é você que decide orar, não, meu irmão. E Deus ainda fala isso. Lá em Ezequiel capítulo 36, ele diz claramente: só vai orar quem eu deixar. Lá em Ezequiel capítulo 36, assim diz o Senhor Deus, está escrito lá: ainda nisto permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel, para que se multiplique para que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Você está vendo aqui, irmãos? Quando Deus, presta atenção, quando Deus quer multiplicar o seu rebanho, Ele permite você orar. Ele deixa. Ele fala assim: Jane, me busque agora. Werner, me busque. Carlos, me busque. É isso, irmãos. Deus manda a gente orar. Não é, preste atenção, olha para mim aqui, ó. Você precisa entender isso que eu vou falar agora. Não é a oração que move a mão de Deus. Não é a oração que altera os fatos, que muda as coisas. Deus planejou tudo e nos convida a participar do decreto por meio da graça da oração. Vem comigo. Não é maravilhoso isso? Aí a gente está no nosso lugar de servos. Não só os efeitos, mas as causas estão no plano de Deus. Assim, um fato é precedido por outro. Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo para a salvação, Ele levou os meus pais. Primeiro Ele me colocou, numa família em que havia o Evangelho. Irmão, se Deus me colocasse como pais se os meus pais fossem indígenas, em 1400 aqui no Brasil, qual é a chance de eu ir para o céu? Zero.
Sabe o que Deus fez? Ele me colocou numa família que conheceu o Evangelho e levou meus pais a orarem por mim, a me levarem à igreja, a me ensinarem a fé cristã. Então, as causas e os efeitos. Eu tenho encontrado muita gente que acha que os pastores têm oração poderosa, né? Tem essa da oração poderosa. Aí de vez em quando alguém fala, pastor, faça uma daquelas poderosas. Então tem muita gente que acha que a oração de presbítero vale mais que a de diácono. E a oração do pastor vale mais do que a do presbítero. E por aí vai. Só que, e Deus, meu, o que acha disso? Olha, Deus não está nem um pouco preocupado com a sua patente, se você é diácono, se você é presbítero, se você é pastor, se você é bispo, arcebispo, seja lá o que for. Deus não preocupa com a patente. E ele falou isso. Vou te provar. E esse texto você tem que guardar. É Jeremias 15:1. Abre lá para você ver comigo. Você vai se surpreender com esse negócio de patente. Jeremias 15:1 diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel... Gente, fala sério. Moisés era o homem com quem Deus tratava face a face. Moisés foi o homem que disse assim, Deus, mostra-me a tua glória. E Samuel? Samuel que ouviu a voz do seu menino e foi separado para conduzir Israel até que Davi fosse levantar. Irmãos, a oração era o negócio de Samuel, irmãos. Uma vez, quando eles elegeram Saul, ele falou, bom, agora vocês têm o rei, mas longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esse era o ramo dele. O trabalho de Samuel era a oração. E Deus está dizendo, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Não tem patente, meu irmão. Então, qual é o conforto disso? É saber que quando você sente vontade de orar, presta atenção aqui, ó. Quando você sentir vontade de orar, é Deus lhe avisando, atenção, meu filho, attention please. Meu filho, minha filha, atenção, eu tenho algo especial para você, venha e me peça. Não é maravilhoso isso, irmãos? Venha e me peça. Eu não tenho que mudar o plano de Deus, não tenho que ver nada, que eu sou louco de pedir. Jesus, pois, me ensina, ele diz assim, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Irmãos, por que Jesus pediria para Deus glorificar, se ele já sabia que... É porque a oração é parte. Eu prometi, me peça. Finalmente, a oração que Deus atende. Quero terminar com isso, a oração que Deus atende. A gente já viu até aqui que a nossa vida foi planejada sabiamente por Deus, antes da fundação do mundo. Todos os eventos do maior ao menor estão no decreto eterno de Deus. Vimos que Deus instituiu a oração como um meio de graça para o conhecermos a nós mesmos e pedir que Ele nos ajude nas nossas necessidades. A pergunta é, que oração Deus atende? Como saber se seremos ouvidos? Por que algumas orações Deus ouve e outras não? Bem, irmãos, a primeira coisa é que a Bíblia ensina que é responsabilidade do ser humano orar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim, orai sem cessar. E no livro de Tiago, também no capítulo 5, diz assim, a oração da fé salvará o enfermo. Olha só. Salvará o enfermo. Agora, salva assim, estava para morrer, né?
Deus orou por fé. O cara estava com muita fé. Eu ia trazer, mas agora não dá. Agora tem que deixar. Não, irmãos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Parceria com Deus. Deus não precisa de informação sobre as nossas condições e aflições, irmão. Jesus disse assim, olha, vocês não se assemelhem a eles, porque o Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Bom, que oração Deus responde? É simples, irmãos. É só dizer o que Deus quer ouvir. E sabe o que é que Deus quer ouvir? Seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que Deus quer ouvir, irmãos. Abra sua Bíblia, eu quero o último texto, é 1 João capítulo 5. Quero que você... Vou terminar com esse texto aqui. Esta é a confiança. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Se você achou esse texto, 1 João 5, 14, leia comigo, que diz assim. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Qual é a chave da oração que Deus responde? Alguma coisa segundo a sua vontade. Agora, você liga o rádio aí, a TV, você sempre vai ouvir alguém dizendo assim, se você tiver fé, vá a Deus, exija, reivindique, eu quero isso, eu quero aquilo. E tem muita gente se valendo daquele texto de Jesus em Mateus 21, que diz assim, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Tem gente abessa, irmãos, imaginando que é só crer. Assim, tipo a força dos Jedi, né? Pensamento positivo. Então Deus lá em cima, eu não quero atender, eu não quero dar, mas a fé deles é demais para mim, vou ter que dar. De jeito nenhum, mas esse não é o Deus verdadeiro. Jesus disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome crendo. Sabe o que significa pedir em meu nome? Imagina Cristo fazendo algumas orações. Imagina só, tem crente tolo, irmãos, que lê, mas não entende. Aí acha que porque está descrito aqui tudo, ele pode pedir. Agora imagina Jesus, né, diante do Pai, dizendo, ô Pai, dá um jeitinho aí para o Edilson passar na frente. Ele é pastor, é do ramo, deixa aí. Imagina, irmãos, não faz sentido. Imagina Jesus diante do Pai pedindo o que você está pedindo. Se você achar que Ele vai fazer isso, é hora. Não. A Escritura ensina que a oração que Deus atende, primeiro Ele tem que ouvir, e Deus não ouve pecadores. E a oração que Deus ouve é aquela que foi planejada por Ele. Aquela que pede como Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Porque é nessa oração que o eterno plano, concebido sábia e poderosamente, toma lugar na nossa vida. Agora, se você não sente vontade de orar, preocupe-se. Pergunte a você mesmo, por que eu não gosto de orar? Por que eu vou para tudo quanto é programa, menos para a reunião de oração? Então, olha só.
Se quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele leva a gente a orar, por que será que eu não tenho vontade de orar? Uma vez, no capítulo 64, Isaías disse assim: Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Volta, Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite, o desafio é: Senhor, ensina-me a orar, porque não sabemos orar como convém. Se nós estamos frios, irmãos, talvez seja porque Deus não planejou nada. Mas eu creio que essa mensagem foi para mudar as coisas, porque já tem alguma coisa em mente. Por isso que a gente vai ter essa semaninha aqui. Aí eu estou pensando que essa semana, olha só como Deus planejou, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas aí Ele colocou no coração do pastor Nailton aquela mensagem de domingo passado. Quando você estava pregando, pastor Nailton, Deus estava falando: convoca a igreja para orar. Depois que Ele falou isso, essa mensagem veio ao meu coração. Aí eu estou pensando onde tudo isso vai dar. Porque Deus está preparando alguma coisa maravilhosa. Lá na frente Ele já está chamando a gente para pedir. Então a pergunta é: você tem um coração de intercessor? Eu quero convidar você a pedir a Deus: Senhor, me dá uma oração para essa semana, me dê uma oração. Se é verdade que o Senhor convida a gente para pedir algo que o Senhor já planejou nos dar, então me dê uma oração. Eu quero pedir certo, para que a minha oração seja respondida. Então eu quero convidar você para vir ao altar do Senhor com um pedido: me dê uma oração para ser respondida. E Ele vai dar.